Olá, como vocês sabem, acho que ficaram sabendo assim, meus amigos principalmente, mas pelas redes sociais, alunos, tudo, que eu mudei para Lisboa. Eu estou fazendo aqui chama doutoramento, né? Doutorado em Direito Fiscal, porque aqui tributário chama fiscal, na Universidade de Lisboa. E tem muita gente que me perguntou, muito aluno tem curiosidade de como é, porque tem esse sonho também. Então eu resolvi fazer esses vídeos, contar um pouco de como vai ser minha trajetória por aqui, para essas pessoas que têm interesse. Então, se eu puder ajudar de alguma maneira, pode ser útil, né? Então, primeiro as pessoas me perguntam, por que que você escolheu fazer doutorado em Lisboa? Por que não no Brasil? Já que você já tinha uma atuação no Brasil, você já dava aula no Brasil, já tinha uma carreira razoavelmente consolidada. Razoavelmente não, consolidada, né? Assim, consolidada porque a gente sempre quer mais na carreira, mas mais com relação não a dinheiro, mas com relação à satisfação, né? Então, mas por que que você decidiu doutorado fora do Brasil? Então, são algumas razões. O meu maior motivador, né, que foi assim uma pessoa que me motivou muito a sair do Brasil, foi o Bolsonaro. Sim, porque quem me conhece sabe que eu não tenho as mesmas ideias que ele prega, né? Aliás, são bem opostas as minhas. E isso também não significa que eu não tenho minhas críticas a outros governos, mas significa que realmente me incomoda muito a forma de governar dele e de sua equipe. Então foi um incentivador. Mas é óbvio que ele não fez isso sozinho. Eu já tinha muita vontade de voltar a estudar, mas a rotina do Brasil também me impedia um pouco isso. A gente, quando dá aula, a gente acaba sendo muito repetitivo. Então, a gente repete muito a mesma aula e isso é cômodo pra gente. Vira rotina. E aí quando você vê, você já tá lá falando a mesma coisa, sempre da mesma forma, às vezes contando até as mesmas piadas, e isso tava me saturando. Como eu dava aula, dá muita aula, além da graduação, eu também dou aula na pós-graduação, e aí na pós-graduação viajava bastante, né? Quem me conhece sabe que eu viajava bastante para dar aula. Eu acabava chegando uma hora que eu já estava tendo tédio. Tédio não das viagens, não dos alunos, mas da minha própria aula. Eu não aguentava mais me escutar. E aí eu acho que a gente precisa se renovar, principalmente professor. A gente precisa disso. É sob pena da gente virar medíocre mesmo, né? Ficar na média ali. Então, eu queria fazer isso já faz um tempo, só que a minha rotina no Brasil e as minhas demandas, né, me impediam. Então, nem período noturno, ou queria reservar às vezes uma parte da manhã, até para voltar a estudar inglês, nem isso eu conseguia fazer. Aí, então, veio essa ideia, né, de fazer. Confesso que eu fui um pouco assim, não foi planejado, não foi algo que eu falei, vou fazer e vou pensar e vou fazer. Eu fui fazer uma viagem em julho, um pouquinho antes da viagem eu estava já com essa ideia, e na viagem eu tomei a decisão que eu ia mesmo prestar, porque seria uma boa oportunidade para minha filha também poder viajar, enfim, e fiz. E aí foi passando aí as fases e fui aprovada. Então, e aí entre a aprovação e a minha vinda para cá, que eu estou 2 dias aqui, deu 25 dias. Então eu tenho um escritório de advocacia, mas eu tenho, ainda bem, uma advogada que trabalha comigo que é muito competente, então ela continuou lá e a gente vai dando os toques por aqui. Na graduação, que eu dava aula, ia fazer 10 anos agora no final do ano, eu pedi demissão, e nas pós-graduações eu saí, principalmente a BSSP, que é a pós que eu tinha mais aulas, realmente foi um afastamento, né? Se eu voltando para o Brasil, eu pretendo retomar essas aulas também. Mas é isso, então eu estou aqui, eu cheguei ontem às 7 da manhã,
Olha, assim, eu vou dar uma dica para vocês. Se um dia vocês quiserem vir para Portugal, tem muita gente falando, vou morar em Portugal, legal, beleza. Primeiro, não é romântico, o negócio não é romantismo, né? Não tem que romantizar isto. É um país, enfim, com vantagens, algumas vantagens em cima do Brasil, outras não. Mas é um país que tem uma regulamentação para entrada, gente. Só para vocês terem uma ideia, eles perguntam o que você vem fazer. E a gente não pode mentir, né? Porque é perigoso a mentira. Então, vocês precisam ter, não é assim, aparecer com visto de turista e depois ficar. É perigoso realmente você ter que voltar. Então, no meu caso, como eu fui aprovada, eu participei do último ciclo de candidatura e eu fui aprovada em poucos dias de começar as aulas, eu fiz um processo que é extraordinário, mas está na legislação. Você viaja com visto de turista, mas você agenda aqui em Portugal o CEF, que é o Serviço de Atendimento ao Estrangeiro, para autorização de visto de estudante. Mas para você não ter problema na entrada, você precisa juntar toda a documentação de que você é estudante, inclusive a carta de aceitação da faculdade, o NIF, que é o CPF de Portugal, que você pode tirar antes, a conta bancária, eu no meu caso, onde você vai se hospedar, porque eles querem ver comprovante, e no meu caso eles pediram isso, porque eles perguntaram o que eu ia fazer, eu falei que eu ia estudar, eles perguntaram do visto, eu falei não tenho visto ainda, porque eu tenho o CEF agendado, eles entraram no sistema para conferir se meu CEF realmente estava agendado. E depois pediram documentação, a carta de aceitação da faculdade. Então, não venho na aventura, tá? Eu vou até deixar aqui a empresa que me ajudou nessa empreitada minha, com documentação, enfim, com a candidatura. E aí, quem tiver interesse, tanto de licenciatura, mestrado e doutorado. Eu vou contando pra vocês aos poucos, porque é muita coisa, senão o vídeo fica muito grande. Mas, enfim, depois eu mostro pra vocês o bairro onde eu moro, como é que eu faço, como é que eu fiz, a faculdade, como é que é. Eu vou mostrando pra vocês acompanharem. Então, agora o tributário todo santo dia está em Lisboa. E cá estarei por um bom tempo. Eu volto no Natal, mas em seguida voltarei pra cá. Como eu pego sotaque muito fácil, capaz de eu pegar um sotaque e no Natal já estar falando pois. Tá? Eu vou tentando gravar nos stories também como que é aqui. Eu ando muito hoje, eu devo ter andado uns 8 quilômetros. A gente anda muito, então, enfim, tem só 2 dias, mas eu já tô, assim, me adaptando a Portugal. E eu venho aqui contar mais coisas para vocês, tá bom? Beijo, tchau!